Você já parou para pensar que os cosméticos têm milhares de anos de história? Que muito antes dos batons modernos e bases de alta cobertura, homens e mulheres já usavam produtos naturais para cuidar da aparência, marcar posição social e até se proteger espiritualmente? Se ficou curioso, então continue assistindo. Eu sou a Ana D'Arezzo, sou engenheira química especializada em cosmetologia e este é o canal Química da Beleza. Neste vídeo eu vou falar sobre a jornada fascinante e a evolução dos cosméticos durante a antiguidade, com base em pesquisas históricas, pesquisas científicas desenvolvidas em universidades e achados arqueológicos. Tudo isso para trazer até você um conteúdo histórico de qualidade, bem fundamentado e com informações corretas. Esse vídeo faz parte de uma série onde eu falo sobre os cosméticos na história, então vem comigo fazer essa viagem no tempo. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero te convidar para entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde eu posto dicas de produção de cosméticos todos os dias. Eu vou deixar o link abaixo na descrição deste vídeo, ok? Os cosméticos eles já faziam parte do dia a dia de várias civilizações na antiguidade, e não só como uma forma de se embelezar, de ficar mais bonito. Naquela época, maquiagem e perfumes estavam muito mais ligados a rituais religiosos, proteção contra o clima, cuidados com o corpo e até status social. Textos antigos, pinturas e escavações arqueológicas revelam que os povos antigos não só cuidavam da aparência e da higiene, como também buscavam soluções para problemas comuns até hoje, como calvície, cabelo branco e rugas. A palavra cosmético vem do grego cosméticos, que significa relativo ao embelezamento ou ornamentação. Ela se refere às preparações usadas para limpar, condicionar, embelezar e proteger a pele, os lábios, os olhos, as unhas ou os cabelos. Esse termo deriva de cosmos, que quer dizer ordem, harmonia, universo ou mundo organizado. Ou seja, para os gregos, beleza era sinônimo de ordem e harmonia. Daí a conexão entre cosmo, mundo organizado, e cosméticos, arte de adornar ou embelezar, porque remetia à ideia de equilíbrio, tanto no mundo quanto no corpo, na aparência. Com o tempo, cosméticos passou a designar produtos e práticas voltadas para o cuidado estético, e o termo foi incorporado ao latim como cosméticos e, posteriormente, ao português, chegando até nós como cosmético. E para entender melhor a origem dos cosméticos, de onde veio essa ideia de se cuidar, se perfumar, se maquiar e como ela atravessou milênios, nós vamos voltar no tempo para descobrir os segredos por trás dessa história. Essa é uma jornada cheia de curiosidades, descobertas surpreendentes e até algumas receitas bem inusitadas. Então vamos começar dando um salto lá atrás no tempo, bem antes de existirem espelhos, salões de beleza ou cosméticos como conhecemos hoje. Na Idade da Pedra Lascada, o homem primitivo já usava produtos da terra, como ocre vermelho, cascas de árvores, seivas de folhas, orvalhos e outros elementos encontrados na natureza para poder retratar animais saltando, correndo e enfrentando os caçadores. No que seria aí as primeiras obras de arte conhecidas que a gente encontra em rochas e paredes de cavernas. Esses mesmos pigmentos eram usados para poder pintar o corpo. Guerreiros e caçadores se tingiam com tons avermelhados para se camuflar, assustar inimigos e adorar seus deuses em ritos primitivos. Mais tarde, na Era da Pedra Polida, os humanos estão mais organizados. Eles cultivam terras e criam rebanhos. A pintura corporal e as tatuagens passaram a ter funções simbólicas e sociais, como indicar quem era o chefe, o curandeiro ou o guerreiro da tribo. Com o avanço da civilização, muitos membros da tribo começaram a fazer adornos coloridos para os diferenciar dos companheiros. O chefe, por exemplo, usava enfeites mais altos e sofisticados, simbolizando aí sua autoridade, um costume que correspondem aos cocares cerimoniais ou coroas que mais tarde seriam usados pelos reis. Nesse processo, o ser humano ele passou a entender que os adornos e pinturas corporais transformavam sua aparência, expressavam sua identidade e até podiam representar um recado para os adversários. Entre muitos povos indígenas, por exemplo, há pinturas específicas para a guerra e outras para festividades, o que permite uma comunicação visual clara e codificada.
Além disso, essas práticas podiam também ter fins amorosos e sociais. Um exemplo disso são os homens da etnia Yurdabe, nas savanas do oeste da África. Durante o festival Iaque, jovens da tribo, em idade de se casar, se enfeitam ao máximo para poder atrair as mulheres, que são as responsáveis por escolher seus futuros parceiros. Os jovens usam toda a sua criatividade na maquiagem, na pintura corporal, nos trajes e na dança. Porque quanto mais expressivo e criativo o jovem for, maiores são as suas chances de ser escolhido. Por isso, eles usam cores vibrantes e desenhos artísticos nos lábios, nos olhos e nas faces para poder chamar a atenção. Além de criar expressões felizes de olhos arregalados para poder encantar as moças solteiras. Então, assim como os pavões, que exibem suas caudas coloridas para poder atrair as fêmeas, os jovens de Udab, eles exibem sua beleza através da maquiagem, da dança e do carisma. Agora nós vamos lá para a antiguidade. Com a invenção da escrita, o ser humano começou a registrar suas experiências, e entre elas estavam também os primeiros passos no mundo da beleza. Textos antigos mostram que muito antes das fórmulas modernas que temos hoje, os cosméticos eles já faziam parte da vida cotidiana de vários povos da antiguidade. Egípcios, mesopotâmicos, assírios, indianos, gregos, romanos, todos usavam substâncias vindas diretamente da natureza para poder cuidar do corpo e se embelezar. Ingredientes como açafrão, rena, terra vermelha, fuligem, frutas roxas, vermelhas, índico e o col, um dos primeiros recursos para colorear a face, feita à base de chumbo e de outros minerais. Um exemplo fascinante é o batom descoberto entre os artefatos saqueados e recuperados no sudeste do atual Irã. Um pequeno frasco feito de clorita, encontrado em 2023, continha traços de uma pequena pasta vermelha escura ressecada pelo tempo. Após diversas análises químicas, foram identificados vestígios de componentes minerais como a hematita, manganês e outros minerais responsáveis por produzir a coloração vermelho escuro, além de traços de galena misturados com ceras vegetais, responsáveis pela consistência pastosa do batom. A composição dessa mistura apresentou uma semelhança surpreendente às receitas de batons modernos. Também foram feitas análises de datação por radiocarbono, que indicaram que o cosmético data do início da Idade do Bronze, com cerca de 5.500 anos de antiguidade. Além disso, o formato peculiar do frasco, cilíndrico e fino, e o seu conteúdo sugerem que esse tipo de cosmético não era apenas usado localmente, mas também ele era exportado e possivelmente fabricado em outras regiões, como a antiga Mesopotâmia e o Egito. Há indícios de que esses produtos eles eram marcados, embalados e comercializados em recipientes padronizados, com formas específicas, o que facilitava sua identificação, uma prática semelhante à indústria moderna de perfumes e cosméticos. Esse formato fino e com espessura limitada provavelmente foi pensado para ser segurado com uma das mãos junto à alça de um espelho de cobre ou bronze, deixando ali a outra mão livre para poder usar um pincel ou outro tipo de aplicador. Essa prática ela pode ser observada em representações artísticas, como em um fragmento do famoso papiro de Turin, encontrado no Egito. Nele, nós vemos uma jovem pintando os lábios com um pincel longo ou aplicador sólido ali na mão direita, enquanto ela segura com a mão esquerda um grande espelho redondo e um frasco de cosmético cilíndrico fino, de fundo arredondado. Com o passar do tempo, cada civilização desenvolveu, registrou e aperfeiçoou suas próprias receitas e práticas de beleza, transformando os cosméticos em verdadeiros reflexos da cultura local. Em muitas dessas sociedades, a maquiagem, os perfumes e os rituais de beleza não era apenas uma questão estética, mas também representavam higiene, status social, identidade religiosa e até proteção espiritual. Os sumérios foram o primeiro povo a habitar a região da Mesopotâmia, terra entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje está localizada a parte sul do Iraque, por volta ali de 6.000 anos antes de Cristo, onde desenvolveram uma das primeiras civilizações da história. Os sumérios também foram os primeiros a organizar a irrigação artificial em larga escala, inventaram o arado de sementes e inventaram a escrita no final do 4º milênio antes de Cristo. Durante o 3º milênio, a terra da Suméria era repleta de cidades que também eram pequenos reinos,
Frequentemente, eles entravam em conflito, mas às vezes se aliavam contra um inimigo comum ou para fins comerciais, até que Sargão, da Acádia, conquista o poder, mais ou menos ali em 2340 a.C., e unifica a Mesopotâmia, dominando as cidades sumérias, formando o que é considerado por alguns historiadores como o primeiro império da história. Na Suméria, os homens e as mulheres usavam sobrancelhas grossas e unidas no centro da testa, formando um arco contínuo sob o nariz. Suas sobrancelhas e ao redor dos olhos eram destacados utilizando pós escuros feitos com fuligem, carvão ou minerais como sulfeto de antimônio. Os homens eles costumavam raspar a cabeça e usavam longas barbas sem bigode. No entanto, com o tempo, acredita-se que problemas como infestações de piolhos tenham se tornado comuns, o que levou os homens sumérios a adotar perucas e até barbas postiças, considerados aí um dos mais antigos acessórios de beleza do mundo. Já as mulheres usavam os cabelos compridos e enfeitados. Os fios eram penteados para trás das orelhas ou presos em coques altos, que cobriam parcialmente as orelhas. Tanto homens quanto mulheres se enfeitavam com joias, usavam óleos aromáticos nos cabelos para deixá-los brilhantes, sedosos e perfumados, além de aplicarem cosméticos diversos. Usavam rena para poder pintar as mãos e os pés, açafrão para tingir as unhas e a palma das mãos, e frutas silvestres e argilas coloridas misturadas com gorduras animais ou óleos vegetais eram usados para colorir as maçãs do rosto. Uma curiosidade interessante é que as folhas e ramos da rena eram moídos até formar um pó extremamente fino, rico em tanino, um pigmento natural de coloração. Quando misturado à água quente, esse pó ele se transformava em uma pasta que era usado como tintura para cabelo, barba e também para fazer desenhos ornamentais nas mãos e nos pés. Uma prática que atravessou civilizações e continua até os dias atuais. Outro legado importante dos sumérios está no campo da higiene. Eles deixaram os primeiros registros conhecidos sobre a produção de uma substância alcalina usada para limpeza, descrita em tabuletas de argila. Essa mistura era obtida a partir da fervura de gordura animal com cinzas, produzindo uma solução com propriedades semelhantes às do sabão. Embora nessa preparação não fosse idêntica ao sabão moderno, ela já envolvia o princípio da saponificação, a reação química entre gordura e um álcali. E esse conhecimento ele foi fundamental para o desenvolvimento posterior de fórmulas mais refinadas utilizadas por outras civilizações. Após o declínio do Império Sumério, a Babilônia ela foi fundada por volta de 1894 a.C., no sul da Mesopotâmia, atual Iraque Central, a cerca de 80 quilômetros ao sul de Bagdá. Mas ela se destacou por volta de 1792 a.C., com a ascensão do rei Hammurabi, que transformou a Babilônia no centro de um novo, vasto e poderoso império, governando praticamente toda a Mesopotâmia. O rei é famoso por compilar um dos mais antigos e conhecidos conjuntos de leis escritas da história do mundo, o Código de Hammurabi. Gravado em pedra, o código estabelecia regras sobre o direito familiar, patrimonial, penal e comercial, e as punições podiam ser bastante severas, baseado aí na ideia de olho por olho, dente por dente, para poder conseguir manter a paz e incentivar a prosperidade. Os babilônios também foram pioneiros na astronomia. Eles observavam os astros com regularidade e registravam os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas. A Babilônia, ao longo dos séculos, ganhou fama como um lugar extravagante, luxuoso, associada à sofisticação, ostentação e prazeres. Essa reputação foi especialmente reforçada durante o reinado de Nabucodonosor II, período em que a cidade atingiu seu auge cultural, arquitetônico e econômico. Os antigos babilônicos tinham conhecimento sobre técnicas de produção de perfumes, incluindo métodos de destilação e extração de fragrâncias. Muitos textos sobre perfumes foram escritos no final do segundo milênio a.C., na Babilônia e em outras cidades mesopotâmicas, embora poucos forneçam detalhes completos sobre os processos envolvidos. Mas há um texto que se acredita ser de uma perfumista chamada Taput. Especialista em perfumes, ela era uma autoridade dentro do Palácio Real e é considerada a primeira perfumista e possivelmente a primeira química profissional conhecida da história.
No texto, é descrito um processo de destilação e filtragem de óleos aromáticos, uma técnica altamente avançada para a época. Os perfumistas da região produziam fragrâncias sofisticadas, altamente valorizadas e exportadas para diversas partes do mundo antigo. A vaidade era um traço marcante da cultura babilônica. Tanto homens quanto mulheres utilizavam maquiagem pesada e penteados diferentes. Os babilônicos eles não economizavam quando o assunto era aparência. Os homens se maquiavam tanto quanto as mulheres. Os olhos eram fortemente destacados com pós escuros feitos à base de fuligem, carvão ou minerais como sulfeto de antimônio, enquanto as sobrancelhas eram grossas, porém delineadas com precisão. Tinham cabelos e barbas cuidadosamente tratados, muitas vezes ondulados ou encaracolados, com cortes bem delineados. Possuíam corpos bem feitos, esbeltos e eram altos. Existem poucas referências visuais às mulheres da Babilônia, porque não era comum representá-las em esculturas ou murais. No entanto, o pouco que se tem registrado sugere que as mulheres usavam os cabelos longos soltos ou cacheados, caindo até o meio das costas, muitas vezes adornados com fitas ao redor da cabeça. A maquiagem era praticamente igual à dos homens, olhos bem marcados, com pós escuros, especialmente nas pálpebras. Homens e mulheres utilizavam perucas e, para clarear a pele, utilizavam uma base feita com cera de abelha. Os olhos eram excessivamente pintados com pós escuros, as maçãs do rosto eram coloridas com pigmentos naturais de cor avermelhada, como argilas e óxidos minerais, buscando realçar a beleza e causar impacto visual, especialmente para surpreender os guerreiros de outras regiões que chegavam até a corte babilônica. Por conta disso, registros históricos de outros povos relatavam que os guerreiros babilônicos pareciam afeminados por causa do uso intenso de maquiagem e adornos. No entanto, as representações artísticas que chegaram até nós daquela época, como esculturas e murais, mostram homens robustos, musculosos e nem um pouco femininos, apenas guerreiros vaidosos. Porém, os cosméticos na Babilônia não estavam ligados apenas ao desejo de beleza, mas também ao prestígio social e à devoção religiosa. Muitos cosméticos eram preparados em contextos sagrados ou cerimoniais, e suas fórmulas podiam conter elementos ritualísticos, sendo em alguns casos supervisionados por escribas ou especialistas, como perfumistas e curandeiros da corte. Já o Império Assírio foi erguido ao norte da Mesopotâmia, região que hoje corresponde ao norte do Iraque, e atingiu seu auge entre aproximadamente 900 a 612 a.C. Os assírios foram pioneiros em técnicas de guerra e organização militar. Eram guerreiros ferozes e implacáveis que espalhavam medo por todo o Oriente Médio. Eles conquistaram muitos países e estabeleceram o maior império territorial já visto naquela época. O rei Assurbanipal, poderoso soberano do Império Assírio, que governou o maior reino de sua época, criou em Nínive, capital da Assíria, a primeira grande biblioteca conhecida da história, reunindo milhares de tábuas de argila com textos literários, científicos, medicinais, religiosos e administrativos do conhecimento mesopotâmico, que contribuíram significativamente para o avanço da ciência. Graças a essa biblioteca, preservaram-se obras fundamentais da literatura mesopotâmica, como a Epopeia de Gilgamesh, que narra a história desse lendário herói semideus. Os assírios eram um povo vaidoso, requintado e muito perfumado. Os homens costumavam usar a barba cuidadosamente tratada e encrespada. Os cabelos eram longos, tratados e crespos, enfeitados com tiaras, fitas e toucados. As sobrancelhas tendiam a se unir na altura do nariz. Gostavam de usar adereços como brincos, colares e pulseiras de ouro. Os reis enfeitavam a barba e os cabelos com fios de ouro, prata ou ambos, evidenciando aí seu status e poder. Também existem poucas referências às mulheres assírias, mas o que se sabe indica que elas usavam cabelos longos caindo sobre os ombros, em cachos laterais ou presos por fitas passando ao redor da cabeça e amarrada atrás.
as sobrancelhas não se uniam, o que é um indício, que elas tinham o hábito de se depilar. Embora não existisse cabeleireiros, como conhecemos hoje, havia criados especializados no cuidado com os cabelos e barbas masculinas, possivelmente aí os primeiros barbeiros da história. Está gostando do vídeo? Se estiver gostando, não deixe de entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde eu posto dicas de produção de cosméticos todos os dias. O link está abaixo na descrição deste vídeo, ok? Então vamos continuar. Com o avanço do seu conhecimento químico, os assírios passaram a produzir pastas perfumadas misturadas a lacas e pigmentos, que eram cuidadosamente armazenadas em potes. Essas misturas eram aplicadas nas barbas e nos cabelos masculinos, e acredita-se, que as mulheres também tinham acesso a essas fórmulas. Além de suavizar os fios, esses produtos conferiam brilho e reflexos dourados ou prateados, e eram especialmente usados em ocasiões festivas, demonstrando um surpreendente domínio das técnicas de tingimento e coloração. Cosméticos brancos e vermelhos eram utilizados para maquiar o rosto. Os olhos eram fortemente destacados com pós escuros à base de fuligem, carvão ou sulfeto de antimônio, realçando seu tamanho e brilho. As partes do corpo que ficavam expostas também recebiam pigmentação com rena. Plantas medicinais e cosméticas eram cultivadas nos jardins dos reis assírios para a saúde e beleza. Alguns estudiosos acreditam que os lendários jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, eram, na verdade, os de Nínive, na Assíria. Eles afirmam que os escritores posteriores, como os gregos, confundiram Nínive com Babilônia, o que pode ajudar a explicar por que escavações no sítio arqueológico da Babilônia nunca mostrou qualquer evidência de jardins arquitetônicos, semelhantes aos descritos nos relatos clássicos dos jardins suspensos. Já existiam também receitas voltadas ao rejuvenescimento e os óleos essenciais faziam parte da química da época, sendo adicionados a cremes, feito com gordura animal derretida e filtrada em panos de linho, poções, óleos aromáticos, além de serem usados também como remédio e em rituais religiosos. E após o surgimento da civilização suméria, a civilização egípcia começou a se desenvolver no nordeste da África, principalmente ali ao longo do rio Nilo. Seu apogeu inicial ocorreu cerca de 400 anos após o início da Suméria, por volta ali de 3.100 anos antes de Cristo, com a unificação do Alto e Baixo Egito, sob o governo de um único rei, o faraó. Nessa época foi criado um tipo de papel flexível chamado papiro, feito da planta do mesmo nome. A partir daí, os escribas, homens letrados da época, foram encarregados de registrar o processo social e econômico nos rolos de papiros, destacando todos os feitos reais e religiosos, além das receitas de medicina e cosmética, que puderam ser estudados em detalhes pelos historiadores. No Egito Antigo, os cosméticos faziam parte da rotina de cuidados com a beleza e higiene dos egípcios, não só porque eles realçavam a beleza, mas também porque tinham grande importância em rituais religiosos, proteção espiritual e saúde. Papiros médicos e achados arqueológicos mostram que os egípcios utilizavam o col para delinear os olhos, escurecer os cílios e definir as sobrancelhas. O col era usado em 2 cores predominantes, preto e verde, e servia para proteger da claridade intensa do deserto e manter os insetos afastados, evitando inflamações nos olhos, além de ter razões religiosas. Os egípcios acreditavam que delinear os olhos com um traço alongado afastava os espíritos indesejados. Eles também usavam gordura animal, óleo vegetal, argila, cera de abelhas, mel e leite para preparar cremes e óleos destinados a hidratar, purificar e esfoliar a pele. Esses cuidados refletiam não apenas vaidade, mas também status social, higiene e crenças espirituais. E eu vou falar com mais detalhes sobre os cosméticos no Egito Antigo em um próximo vídeo da série Cosméticos na História. Na Europa, nós temos Creta, a terra que deu origem à primeira grande civilização em solo europeu. Por volta de 3000 a.C., a civilização minoica se desenvolveu na ilha de Creta. Eles eram excelentes navegadores e habilidosos construtores de navios e se tornaram uma grande potência comercial marítima, dominando rotas no Mediterrâneo Oriental. Seu período de maior prosperidade foi entre 1750 e 1400 a.C., quando o Palácio de Knossos foi construído. Creta se tornou um importante cenário em alguns mitos da Grécia Antiga. Segundo a mitologia grega, Zeus nasceu em uma caverna na ilha de Creta,
onde foi escondido por sua mãe para protegê-lo de seu pai Cronos, até ele estar pronto para confrontá-lo e assumir o trono dos deuses no Monte Olimpo. Os cretenses eram conhecidos perfumistas e fabricantes de cosméticos. Arqueólogos encontraram evidências de que usavam perfumes e cosméticos à base de óleos essenciais, ervas e flores. Era um povo vaidoso, perfumado, atlético e elegante. Diferente de outras culturas da antiguidade, as mulheres em Creta foram muito bem representadas nos murais do Palácio de Knossos e em esculturas encontradas por arqueólogos. Podiam participar de diversas tarefas e atividades da sociedade cretense, inclusive dos jogos esportivos, algo que era muito incomum em outras culturas da mesma época. As mulheres elas usavam maquiagem forte, os cabelos eram tratados e com penteados elaborados. Elas usavam joias riquíssimas e trajes de luxo. Suas roupas eram longas, com decotes abaixo dos seios, deixando-os à mostra. Em geral, os cabelos eles cobriam levemente os seios, mas não havia ali a preocupação de escondê-los. Elas eram extremamente femininas e vaidosas. O rosto de aparência exótica e feminina era maquiado com uma base branca, já conhecida dos egípcios com quem comercializavam. Os olhos eram delineados e alongados com cola, e os lábios pintados de vermelho. Elas usavam brincos grandes que eram sempre deixados à mostra. Usavam cabelos longos soltos ou com tranças que caíam suavemente sobre os ombros. Os cabelos eram cacheados e utilizavam ferro quente para frisá-los, deixando-os ainda mais ondulados. Os homens, eles exibiam a parte superior do corpo, musculosa, por competir em esportes como salto com touros e boxe. Usavam colares, pulseiras e faixas ornamentais que circundavam seus bíceps. Usavam cabelos longos e geralmente não usavam barba. Por volta de 1450 a.C., Creta foi devastada, provavelmente devido a um terremoto ou à erupção de um vulcão, o que abriu caminho para a dominação da ilha. Assim, os povos do continente europeu absorveram muitos elementos da civilização cretense para formar sua própria civilização, chamada de micênica, que é uma das primeiras grandes civilizações da Grécia continental. Mas por volta de 1200 a.C., as cidades micênicas foram destruídas, possivelmente por invasões de povos chamados de povos do mar, além de conflitos internos, levando ao colapso da civilização micênica. A partir dos anos 800 e 1701 a.C., a Grécia começou a se reerguer com o surgimento das cidades-estados, como Atenas e Esparta, marcando o início do período que conhecemos como Grécia Antiga. Uma das evidências mais conhecidas e bem documentadas em textos literários, fontes arqueológicas e estudos modernos sobre o uso do pó facial vem da Grécia Antiga, entre 800 e 323 a.C., embora registros semelhantes e de período aproximado também foram encontrados na China. Vale lembrar que práticas cosméticas ainda mais antigas já foram comuns no Egito e na Mesopotâmia, como nós vimos. As mulheres gregas aplicavam carbonato de chumbo, conhecido como chumbo branco, ou pó de giz no rosto para poder clarear a pele, porque pele clara era associada a status, beleza e nobreza. Utilizavam pigmentos vegetais e minerais como blush, faziam uso de perfumes e óleos perfumados para higiene e beleza e cultivavam o hábito de se depilar. Eu vou falar com mais detalhes sobre os cosméticos na Grécia Antiga em um próximo vídeo. Chineses e japoneses também costumavam usar pó de chumbo ou pó de arroz para embranquecer o rosto, seguindo aí um ideal de beleza que associava a pele branca ao status social elevado, à pureza e à nobreza. Na China, o pó de pérola também era amplamente utilizado para poder iluminar a pele e dar um brilho natural. As chinesas também usavam blush e batons feitos com pigmentos vegetais, extraídos de flores e frutos, para poder dar um ar jovial e saudável. As sobrancelhas eram moldadas e pintadas com muito cuidado. Para perfumar o corpo, elas usavam sachês perfumados com ervas e especiarias presos às roupas, e pomadas perfumadas eram aplicadas na pele. Além disso, elas decoravam as unhas com esmaltes preparados com goma arábica, gelatina, cera de abelha, ovo e corantes naturais. Na China antiga, as unhas não eram apenas uma questão de beleza, elas também comunicavam posição social. Então a realeza e a nobreza usavam esmaltes dourados, prateados e, em períodos posteriores, vermelho ou preto,
porque simbolizavam um status elevado. Já as classes mais baixas eram frequentemente proibidas ou desencorajadas de usar tons vibrantes nas unhas, porque essas cores, elas eram reservadas para a elite da sociedade. Assim, a cor das unhas não só enfeitava, mas também revelava quem a pessoa era na hierarquia social. E o penteado era a parte fundamental do visual, adornada ali com pentes, flores, fitas e joias. Então, na China antiga, maquiagem não era só vaidade. Ela refletia status social, ideias de beleza como pele clara, juventude e delicadeza, valores culturais como pureza, obediência e feminilidade, e às vezes até crenças espirituais, expressas ali nas cores e símbolos protetores. No Japão, além de usarem pó para embranquecer o rosto, as mulheres raspavam sobrancelhas naturais e no lugar desenhavam 2 arcos arredondados altos na testa com tinta escura, criando uma expressão serena e artificial. As mulheres e às vezes homens casados ou da alta aristocracia pintavam os dentes de preto, usando um preparado de ferro e vinagre, porque era sinal de beleza, maturidade e sofisticação. Os lábios eram pintados de vermelho vivo, mas só no centro, criando a ilusão de uma boca pequena, porque era considerada elegante. E as mulheres da elite japonesa mantinham os cabelos muito longos e lisos, que às vezes chegavam ao chão, porque era símbolo de feminilidade. Esse tipo de maquiagem não era apenas estética, ela também mostrava um status elevado, um refinamento cultural, o afastamento do trabalho manual e da vida camponesa, e se a mulher era casada ou adulta. Essa busca pela pele pálida, que vimos presente em várias culturas, criou uma enorme demanda por maquiagem branca, especialmente entre a nobreza, o que impulsionou a produção em massa do chumbo branco sintético na China por volta do século 8 a.C., há cerca de 2.800 anos atrás, seguido pela Grécia Antiga no século 4 a.C. e posteriormente pela Roma Antiga, sendo usado na Europa tanto na maquiagem quanto na pintura artística, até o final do século 17 e 18. O chumbo branco tornou-se um dos pigmentos mais importantes da história da humanidade. A sua síntese de baixo custo impulsionou o desenvolvimento da cosmética e das artes, mas também trouxe graves problemas de saúde. O chumbo é um metal tóxico, então quando ele é absorvido pela pele, inalado como pó ou ingerido acidentalmente, o que era muito comum em maquiagem facial e tintas antigas, ele se acumula no organismo, ocasionando diversos problemas, como dor abdominal, irritabilidade, fraqueza muscular, perda de memória, dificuldade de concentração, lesões e inflamações na pele, além de infertilidade, e em casos graves, podendo provocar convulsões, coma e até a morte. Mas mesmo assim, o chumbo branco foi o pigmento mais utilizado na maquiagem da antiguidade, devido à sua longa duração e facilidade ao aplicar, além de conferir um aspecto natural à pele. Achados arqueológicos encontrados em recipientes cosméticos em tumbas reais no norte da China mostraram após análise química que o chumbo branco era sintetizado na China no século 8 a.C. com uma técnica única e independente do método europeu e usado como maquiagem quase 300 anos antes do que na Europa. De acordo com os dados encontrados na pesquisa e análises químicas, na China, a produção de chumbo branco sintético envolvia o método de precipitação em solução, ou seja, o óxido de chumbo era dissolvido em vinagre, ácido acético, formando o acetato de chumbo. Em seguida, era adicionada uma solução rica em carbonato de potássio, extraída das cinzas vegetais, a essa solução de acetato de chumbo, que reagia formando o carbonato de chumbo, e às vezes, como subproduto, também formava a fosgenita. A solução então era filtrada, o precipitado coletado e secado para ser usado como pigmento. Esse processo, por ser relativamente simples, barato e eficiente, permitiu a produção em larga escala de maquiagem branca na China antiga. Já o método desenvolvido na Grécia Antiga, no século 4 a.C., para poder produzir chumbo branco sintético, que eles chamavam de psmitium, envolvia o método de corrosão. Chapas ou tiras de chumbo eram colocadas em recipiente com vinagre e ácido acético, e às vezes esses recipientes eram vedados ou enterrados em estrume para poder gerar calor e aumentar a produção de gás carbônico. O chumbo então reagia com ácido acético, formando acetato de chumbo, que em presença de gás carbônico transformava-se em carbonato básico de chumbo, o chamado chumbo branco. A costa branca então era raspada, triturada, lavada e secada,
para então ser usada como pigmento em cosméticos e pintura. Esse processo de como o chumbo branco era sintetizado na Grécia Antiga foi descrito por Teofrasto, filósofo e naturalista grego, em seu tratado Sobre as Pedras. O bismítio, chumbo branco, é preparado de chumbo e vinagre. Colocam-se pedaços de chumbo acima do vinagre e depois de algum tempo, uma crosta branca se forma, a qual é raspada. Essa foi uma das primeiras evidências escritas conhecidas desse processo de produção de chumbo branco pelo método de corrosão. Portanto, a invenção do chumbo branco sintético revolucionou a maquiagem antiga, exercendo uma influência significativa no desenvolvimento da indústria cosmética durante o primeiro milênio antes de Cristo. Esse pigmento passou a ser amplamente aplicado não apenas por reis e rainhas, mas também por mulheres da elite, mostrando como seu uso se espalhou pelo mundo da beleza na antiguidade. Na Roma Antiga, além de utilizarem chumbo branco, pó de giz, pó de arroz e trigo para clarear a pele, as mulheres também aplicavam farinha de cevada e manteiga para poder tratar espinhas. Para os olhos, usavam cola egípcio, conhecido pelas romanas como estíbio, para escurecer os cílios e sobrancelhas e para poder contornar os olhos. Há também relatos de pigmentos naturais sendo usados para colorir as unhas, mas eu vou falar com mais detalhes sobre os cosméticos na Roma Antiga em um próximo vídeo da série Cosméticos na História. Viu só como o uso dos cosméticos atravessaram milênios e inspiraram gerações futuras? Muito além da estética, eles revelam crenças, valores e hábitos de civilizações inteiras. E isso é só o começo. Se você quiser continuar essa viagem pela história dos cosméticos e da beleza, então não perca os próximos vídeos da série Cosméticos na História, porque vamos explorar com mais detalhes sobre os cosméticos, maquiagens e práticas de beleza que marcaram a época dos egípcios, dos gregos e também dos romanos da antiguidade. Se você assistiu até aqui, muito obrigada! Se você gostou dessa viagem no tempo, não deixe de curtir e de se inscrever no canal. E não se esqueça de entrar no nosso grupo do WhatsApp de dicas de produção de cosméticos. O link está na descrição deste vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo!